subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e você está no canal Rascunho da IBD. O canal Rascunho da IBD é um canal de bênção para você. Nós estamos aqui nesta oportunidade para agradecer a Deus e também comentar a lição de número 1, lição do terceiro trimestre, onde estaremos estudando esse tema interessante, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, não é? Como viver neste mundo dominado pelo espírito de Babilônia. Nós vamos trazer aqui um escopo introdutório, obviamente, não é? E com certeza será de grande valia essa lição. A primeira lição estaremos estudando a Igreja diante do espírito da Babilônia. Na lição de número 2 estaremos estudando a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Inclusive, numa aula que eu dei em um grupo que eu faço parte de aula teológica, eu falei sobre o pecado dos intocáveis. Eu estou dando aula de hamartiologia. Inclusive, em breve estará sendo lançado um livro da minha autoria, por misericórdia de Deus, sobre hamartiologia. Eu tenho esse material aqui, mas o livro já está na editora. A editora está trabalhando no livro para poder, em breve estaremos lançando aqui um livro de cunho teológico, onde estou tratando de hamartiologia, doutrina do pecado, não é? E nesta oportunidade nós vamos dando continuidade aqui a nosso escopo, né? Ainda na aula de número 3 é o perigo do ensino progressista. Isso tem sido uma praga, literalmente. Na lição 4 nós vamos estar estudando sobre quando a criatura vale mais do que o Criador. Também uma praga. Isso é de larga escala. Vemos isso a olhos nus, né? A lição de número 5 é a desacralização da vida no ventre materno, que é essa questão de aborto, né? Também nós estaremos, na lição de número 6, estaremos estudando sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. Também, na lição de número 7, a desconstrução da feminilidade bíblica, não é? E na lição de número 8, estaremos estudando sobre o transgênero, o que transrealidade é essa, não é? Na lição de número 9, estaremos estudando sobre uma visão bíblica do corpo. Na lição de número 10, estaremos estudando a renovação cotidiana do homem interior. Na lição de número 11, estaremos estudando cultivando a convicção cristã. Na lição de número 12, estaremos estudando sendo a igreja do Deus vivo. E na lição de número 13, última lição do trimestre, no terceiro trimestre, estaremos estudando o mundo de Deus no mundo dos homens. Todas as 13 lições de muita valia, muita importância, vai requerer do professor buscar informações históricas, informações culturais e assim sucessivamente, né? Quero apresentar para a nossa leitura alguns materiais. Como está falando do Apocalipse, está aqui um material de suma importância que você pode adquirir. Simon Kistemaker, sem comentário. Também uma das obras mais completas, um comentário exegético excepcional de Grant Osborne, né? Tá aqui, Grant Osborne, você pode usar e para elaborar suas aulas também. Também, irmãos, nós estaremos usando, né, canal Rascunho da IBD, estaremos usando, além de outros materiais, né, que vamos apresentar posteriormente aqui, mas esse material. E agora, como nós veremos, né, de Charlie Colson e Nancy Pearcey, né? E também a verdade absoluta, né? A verdade absoluta. Olha que eu tenho esse livro já tem um tempo e agora vou usá-lo, né? A verdade absoluta, também da Casa Publicadora Assembleia de Deus, que foi prefaciado por Philip Johnson e também de autoria da nossa Nancy Pearcey, né? Lançado também pela nossa CPAD, né? Deus abençoe. Vamos para a aula propriamente dita, né? Nós estaremos estudando o assunto geral desta nossa lição, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, né? Na lição de número 1, ainda de forma
introdutória, nós estaremos aprendendo sobre a igreja diante do espírito da Babilônia. E nós vamos começar aqui com o nosso texto áureo, que nos diz assim: E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, mãe das prostitutas e abominação da terra. Na verdade prática, nós temos: a igreja deve resistir ao império da Babilônia, presente no cenário atual. Isso deve ser perfeito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. É inegociável, feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. A igreja não pode se dobrar a essas malignidades, tá certo? O texto bíblico em classe, mais uma vez digo em classe, porque tem gente que lê isso na apresentação da aula lá no púlpito, não é? Isso é lido em classe, está em Apocalipse, capítulo de número 17, versículo de número 6, né? Por isso que eu apresentei esse material, tanto de Simon Kistemaker, um comentário bíblico, dispensa qualquer comentário sobre isso, e também de Grant R. Osborne, né? Muito interessante também, que foi lançado há algum tempo atrás pela Vida Nova, tá certo? Então nós vamos estar lecionando, vamos estar aprendendo sobre a questão de Babilônia, tá certo? Muito bem. Também, por que não dizer, você deve adquirir o material para acompanhar. Esse livro, ele é mais amplo do que a revista, tá certo? Então, esse livro tem um conteúdo interessante, sem falar na bibliografia, que você pode também, pode ajudar você a aclarar, você comprar materiais para sua biblioteca, né? E ter uma aula mais aguçada, mais preparada, mais trabalhada, tá certo? Muito bem, isto posto, vamos dar continuidade à nossa aula, né? E no tópico de número 2, nós estaremos, na lição de número 1, tópico de número 1, quero que fazer as citações do tópico, né? Onde estaremos estudando aqui, no tópico de número 1, Babilônia e seus significados. No tópico de número 2, nós temos tópico de número 2, o espírito da Babilônia. O tópico de número 3, nós temos a posição da igreja diante do espírito da Babilônia e a conclusão consequentemente, tá certo? Esse material é de suma importância. Eu quero, no primeiro momento, vamos já adentrar na nossa aula, mas eu quero trazer aqui o significado da Babilônia, propriamente dito, apesar de que na revista e no livro de apoio tem um comentarista que tem autoridade para isso, ele colocou aqui bastante coisa interessante sobre a Babilônia, né? Mas para começar, entendendo um pouco do termo, do nome Babilônia, esse termo é um termo acadiano, que quer dizer Babli, ou Babliane, que significa porta dos deuses. A palavra Babilônia era empregada para aludir à cidade que era a capital da Babilônia e ocupava o território que agora é o sul do Iraque. Por associação popular, o termo hebraico Balal, quer dizer confusão, está escrito em Gênesis capítulo 11, verso de número 9, foi ligado à Babilônia como um local onde houve uma confusão causada por impiedade, né? Nós vamos trabalhar um pouco também, se quisermos nos abranger um pouco mais disso, sobre a Torre de Babel, tá certo? Porém, as duas palavras porta dos deuses e confusão não são a mesma coisa, exceto no conceito popular, tá certo? Outros nomes da cidade, ora comentados nos contextos babilônicos, são Tir-Tir-Riquim, que é vida das árvores, ou sede da vida, e Kim, lugar de canais. O termo Sazak, por exemplo, ele em algumas versões, mas não na mesma versão portuguesada, no caso de português, no caso de Jeremias 25, versículo 26, Jeremias 51, 41, é considerado por alguns estudiosos como Atbash, que quer dizer que envolve o nome Babel, pela questão de, pode ser aí,
rara com ocorrência no antigo nome da cidade, Sasquim, né? Então, a localização da cidade e do país descrita ficava na terra de Sinear, em Gênesis capítulo 10, verso 10. Na região agora fica o sul do Iraque, no sudeste da Ásia. A cidade está localizada à margem do rio Eufrates, conforme está escrito em Jeremias capítulo 13, verso 4, 5 e 7. E também, a título de informação, Jeremias 46, verso 2 e verso 6. Um outro nome relacionado também aqui a ela é a terra dos caldeus, que está em Jeremias 24, verso 5, e nós vamos encontrar também em Ezequiel, capítulo de número 12, versículo de número 13, né? Na remota antiguidade tinha o nome aí de Acade, ainda Gênesis 10, 10, certo? O território posteriormente recebeu o nome de Caldeia, o apelativo dado à região inteira, né? Após o surgimento da dinastia caldaica, né? Então, a respeito, e o quarto ponto do presente artigo que vamos apresentar aqui. Assim, os babilônios também são qualificados como caldeuses. O país era regado pelos rios de Tigres e Eufrates, né? E a Bíblia, ela localiza o Jardim do Éden ali, exatamente como está escrito no capítulo 2, versículo 14, como também a Torre de Babel é a região para onde os judeus foram exilados, né? E assim sucessivamente. E qual é a fundação qual é a historicidade que temos sobre a fundação pré-histórica? No trecho do capítulo 10, versículo 10, vai nos informar que a cidade foi fundada por Nimrod, né, tornando assim contemporâneo de Erech, a moderna Varca, que é de Acade, moderna, que é Agade, no caso. Em comum em outras culturas, ao falar de sua capital sobre suas cidades importantes, a tradição babilônica assegura que o lugar tinha a origem divina, e esse divino de lá chamava-se Marduk, não é? Deus babilônico. Nós temos aqui algumas informações, alguns materiais, se quisermos nos aprofundar um pouco mais sobre isso, mas nós temos aqui materiais que nos ajudam a trabalhar essa proposta. Por exemplo, nós podemos... não, esse aqui não. Está aqui atrás, eu não estou achando. Mas nós podemos, em outra oportunidade, eu vou separar aqui e vou apresentar para vocês, tá certo? Toda uma bibliografia sobre essa questão de Babilônia, tá certo? Grato a Deus por essa oportunidade de poder lecionar, também cooperando aí com a evolução e o desenvolvimento da aula dos nossos irmãos, né? Dos nossos mestres. Se você já gostou do assunto, ainda de forma, os irmãos sabem que eu trabalho com bastante informações, né? Você já pode, se você gostou do assunto, você já pode compartilhar, já pode se inscrever, né, no nosso canal, para que essas informações cheguem até um pouco mais longe, tá certo? Temos mais informação sobre isso, mas vamos trabalhar um pouco sobre o conteúdo da nossa lição, visto que nós estamos ainda a título de informação, tá certo? Sobre a questão da Babilônia. Outro fator importante, assim eu considero, no canal Rascunho Teológico, eu tenho uma série lá sobre os problemas que a igreja enfrenta hoje, e isso eu chamei lá no canal de Teologia Generosa. Se você quiser dar uma passada lá, canal Rascunho Teológico, né, vai lhe ajudar você a fazer, elucidar bastante coisa com respeito a essas aulas que teremos doravante, né? E no capítulo 17 de Apocalipse, né, verso 1 até o versículo 18, vai apresentar a grande prostituta montada na besta vermelha, não é? Então, o Apocalipse, esse texto é o capítulo 17 é um dos mais difícil do livro de Apocalipse. Ele apresenta bastante bastante visões que precisamos de elucidação dentro da exegese que podemos fazer
desse livro, tá certo? No capítulo 17, você vai ter um dos anjos que tinha 7 taças. Você vai ver que o escritor diz que ele falava comigo dizendo: venha e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, né? Os reis da terra cometeram fornicação, aliás, com ela, e os habitantes da cidade ficaram bêbados com o vinho de sua fornicação. Outro ponto interessante é que está escrito aqui: ele me levou em espírito para um lugar deserto, e ali eu vi uma mulher sobre uma besta escarlate, que estava coberta de nomes de blasfêmias. A besta tinha 7 cabeças, 10 chifres. Aí a mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras e preciosas e pérolas na mão. Ela tinha um cálice de ouro cheio de abominações e impureza de sua fornicação, e a sua testa havia um nome escrito: mistério. Nós vamos trabalhar bem essa questão, né, nas lições aí subsequentes. Nós temos a inscrição de Babilônia, a grande e mãe das prostitutas e das abominações da terra. No versículo 6 está escrito assim: eu vi uma mulher bêbada com sangue dos santos e com sangue de mártires de Jesus, que fiquei grandemente pasmado. Né? E a exegese desse texto, nós vamos ver que a visão que João tem é uma visão bastante abrangente, não é? Por isso que se fala de complexidade, porque ele vem trazendo um escopo interessante desse contexto da nossa lição. O comentarista Grant Osborne, no seu comentário exegético, ele faz aqui algumas observações, né? Um dos 7 anjos que trazia 7 taças falou comigo: vem, te mostrarei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre as águas, não é? Então, no versículo 2, a aproximação do versículo do capítulo 16 e 17 é vista no fato de que o anjo convida João para ver a condenação da grande prostituta, um dos 7 anjos que trazia 7 taças. Portanto, o juízo do capítulo 16, capítulo 17, verso 1 e 19, 4 é visto como uma extensão do juízo das taças, com a intenção provavelmente de ampliar as 2 últimas taças, que culminam na destruição da grande Babilônia, exposta aqui no texto. Entretanto, a maior parte do versículo 17, do capítulo 17, trata da interpretação dos símbolos feitos pelo anjo. Então, o anjo que traz essa simbologia, né, e nós vamos ver que dentro do que se destaca aqui nessa visão, os versículos de abertura, ele introduz um personagem, né? A grande prostituta, as águas, os reis, as bestas vermelhas, certo? Tudo isso não deve ficar para trás. Eu acredito que o professor deve buscar informações, e uma das poucas que estamos passando aqui, mas tem sim informações, tá certo? Encontramos 3 seções. Na primeira, o luxo e a depravação da mulher, que são descritas no capítulo 17, verso 4 a 6. Depois nós vamos ver um anjo que interpreta o significado da besta com suas explicações sobre as 7 cabeças, os 10 chifres. Depois nós vamos ver finalmente a prostituta é assassinada pela besta e pelos reis. Depois o anjo mediador, ele aparece pela 3ª vez, sendo que a primeira vez quando o ancião respondeu a João sobre aquele que era digno de abrir o livro e os selos. João 5:5 está registrado, né? E a segunda que vamos observar é que o outro ancião que explicou que eram os santos vestidos de roupas brancas, né? Então a 4ª ocorrência, ela aparece em Apocalipse 21, versículo de número 9 e 10, né? Nós temos a descrição da grande prostituta, depois vem o anjo que interpreta a visão, depois temos a confusão de João, que relata as explicações do anjo, depois nós vamos ver a interpretação da besta, a interpretação das 7 cabeças e a interpretação dos 10 chifres, a guerra civil e a destruição da prostituta, do verso 1
até o verso de número 18, né? Sabemos que esse não é a lição propriamente dita, mas é interessante trazer o que está escrito no texto que foi proposto para a leitura bíblica em classe, tá certo? E isto posto, nós já vamos trabalhar aí a questão da nossa lição, tá certo? Então, nós vamos já começar a trabalhar. Nós vamos ver que dentro dessa questão da interpretação feita pelo anjo, o juízo propriamente dito não é executado, né? Em sua descrição, está proposta no capítulo 18, que é mais ameno, mais tranquilo, porque o capítulo 17, ele é complexo, tá certo? Tem as informações, sim, mas requer que você busque bastante. Então, esse mesmo tipo de... ele não é difícil, não é fácil, não é de fácil interpretação. Então, ele aparece, nós vamos ver que então um dos 7 anjos que trazia as 7 taças, cheia das 7 iras da praga, que me falou, vem e mostrei. Então, aponta para um contraste intencional entre a grande prostituta e a noiva do cordeiro. A primeira caminha para o juízo final, a segunda para a ceia de núpcia do cordeiro. Olha aí a diferença. Essa noiva do cordeiro é a igreja. Bendito seja Deus. Então, enquanto uma caminha para o juízo final, a outra, que seria a noiva, que é a noiva do cordeiro, caminha para as ceias de núpcias, né? Isso está pautado no capítulo 19, verso de número 9. E essa é a terceira vez que eu te mostrarei, está escrito, ocorre em Apocalipse capítulo 1, capítulo 4, capítulo 21, capítulo 22. Então, observe que esse verbo, ele indica relação divina, né? O verbo deixou, ou mostrarei, né? Deixou ou mostrarei. É a revelação divina de verdades por meio de versões, geralmente dada aí por anjos como um mediador. Aqui o anjo promete mostrar a João, né? E a condenação da grande prostituta. Ela é chamada de grande porque é a grande Babilônia, certo? Um símbolo de Roma e do império da besta, certo? Então é um termo que aparece no versículo 17, no capítulo 17, versículo 1, versículo 15, versículo 1, versículo 5, versículo 15 e versículo 16, né? E é uma referência que se remete lá do capítulo 17, verso 2, né? E retrata Roma como responsável para conduzir o mundo e a imoralidade e a apostasia religiosa e idolatria que é pautada aqui. Então essas palavras cognatas que aparecem são empregadas à imagem da prostituição, que retrata tanto a imoralidade e a idolatria comum no Antigo Testamento. Fala-se de Israel tendo o espírito de prostituição, né? Então, perambulando aí como prostituta nas ruas, a parábola das 2 prostitutas em Ezequiel 23, e Jerusalém tornou-se uma prostituta, como acontece com muitas cidades pagãs, entre elas Nínive, Tiro e etc, certo? Então, nós vamos dar sequência aqui, mas vamos trabalhar a questão da nossa lição para não perdermos o foco, tá certo? De forma que essas informações do Apocalipse, elas são de extremamente relevância, de extrema relevância. Vamos lá. Quem é a Babilônia? Tá certo? O comentarista colocou aqui. Nós vamos trabalhar aqui. A Babilônia e seu significado. A grande prostituta é uma personagem apresentada como uma grande meretriz, com a qual o rei da terra se prostituíram. No texto bíblico destaca o termo grego porne, que quer dizer prostituta, porneu, prostituir, porneia, né? Que quer dizer prostituição. Na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essas expressões apontam para a idolatria, isto é, prostituição espiritual. Os Naum, Isaías e Jeremias, né? Já em Apocalipse e Oséias, né? Em Apocalipse, muitas águas onde a prostituta se senta simboliza multidões seduzidas pela idolatria, o paganismo, sua posição de fé. Hoje está acontecendo isso, né? Hoje tem até artista que, igual o Jeg entende de missa, tem essa artista entende de Bíblia,
pede para que altere a Bíblia, né, para que se adeque às suas mazelas. Isso jamais vai acontecer. Isso jamais vai acontecer. Não é o Congresso Nacional, não é o Supremo, não é os três poderes que temos, executivo, legislativo e judicial. Esquece, é coisa de Deus. E se Deus resolver, quem é o homem? Né? A Bíblia diz que ele é gota d'água dentro de um balde. Então, todas essas anomalias que estamos vivendo, né? E até mesmo a igreja influenciada, as denominações influenciadas, com muita politicagem, que em muitos lugares quem está mandando é a política, quem tem privilégio é os políticos, quem tem a palavra de ordem em muitos lugares é a politicagem. E isso é o paganismo entrando, a idolatria entrando, a miserabilidade, a sequidão espiritual. Você não vê mais um paralítico andando, você não consegue ver mais um cego ver. O que é que está acontecendo? Né? Isso está escancarado. Então, a mulher, no subtópico 2, no tópico de número 1, fala a mulher e a besta escarlata, ou seja, a mulher montada sobre a besta é descrita uma grande prostituta. Ela se veste de púrpura e de escarlate, que significa reinado e luxo. Ela também se adorna com ouro, pedras preciosas e pérola, né? Que simboliza o materialismo, o poder econômico. O cálice em sua mão diz respeito a abominações e as imundícies, ou as imundícias de sua prostituição. Tudo isso pautado em Apocalipse, capítulo 17, e que representa toda forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual, certo? E o mistério, essa palavra aqui, que na testa está escrito mistério, a grande Babilônia, na sequência da revelação, o nome prostituta é desvendado. Mistério aqui mistério, a Babilônia, que está apontado, o termo mistério indica que o nome Babilônia não era meramente geográfico, né, mas simbólico. Babilônia é descrita como grande porque é poderosa, como eu já disse anteriormente, né, logo no início. De vasto alcance, refere-se à mãe da prostituição, da abominação da terra, né? Ela é mentora de toda rebelião contra Deus e das consequências da consequente depravação da sociedade. Babilônia é responsável pelo assassinato dos santos, das testemunhas de Deus, né? E simboliza aí o espírito de perseguição e desconstrução da fé bíblica. Isso está acontecendo no nosso país, fora também do nosso país. Muitas coisas estão acontecendo e os crentes precisam acordar para isso, para não aceitar. As coisas estão vindo de forma avassaladora, de fora para dentro da igreja, e o pessoal está igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E não é assim não. A religião, por exemplo, tem um poder muito grande, o diabo tem um poder muito grande de influência dentro disso, porque em nome de uma fé abstrata, em nome de uma fé cega, em nome de um raciocínio ilógico, né, esse espírito maléfico de inverter o que é certo para o errado, de pegar o que é errado e se tornar certo, isso tem acontecido, porque tem parece que é um demônio, que o pessoal fala nada a ver, nada a ver, nada a ver. Tem tudo a ver e você está dizendo nada a ver. Pois tem a ver sim, certo? Você é cristão, você é salvo, professa uma fé e tem a ver. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem planta, isso também se fará, certo? No segundo tópico, nós temos aqui o espírito da Babilônia, que é o sistema religioso. O espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam induzidas, né? Faz com que as pessoas sejam induzidas e faz seduzidas, aliás, para a prostituição espiritual. Nesse sentido, o culto ao ego torna-se o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e do direito. Isso acontece. Na nossa Assembleia de Deus está cheia, lamentavelmente. Não vou tapar aqui o céu com a peneira, né? E, enfim, tem muita gente que o importante é o homem, menos Jesus. Menos Jesus. Isso não é só na nossa igreja, isso é no sistema religioso. Aqui no Brasil, por exemplo,
que é onde eu tenho conhecimento, né? Nós temos denominações, muita ruptura, muita rachadura. Você sai de um canto, abre coió em outro, não é? E diz que a igreja é séria e tal. Você está aprontando, ocultando alguma coisa, a divisão é coisa do demônio, certo? Não é de Deus esse negócio não, porque você acaba criando bastante anomalia, muita gente se desvia porque não entende, certo? Ensina a palavra, prega a palavra, trabalha com a palavra, assim você não terá prejuízo, tá certo? Depois nós temos, além do sistema religioso, nós temos o sistema político, cultural, né? Que exerce uma forte influência na política, na cultura, né? As pautas progressistas, nós vamos estudar isso também, diversão de valores, de mudar conceitos, né? De marcha disso, marcha daquilo, tem marcha para maconha, marcha de Jesus, é tudo político, isso aí não tem nada a ver com Jesus. Vai na comunidade evangelizar, vai na comunidade pregar, vai na comunidade entregar uma cesta básica, entregar uma roupa, não é? Vai lá na comunidade entregar. É só isso. É sobre isso. Não tem jeito, né? E aí você quer um evangelho limpo de que jeito? O evangelho é limpo. A igreja não tem defeito. Sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. Mas o sistema religioso está corroendo e sucumbindo. Depois disso nós temos o sistema econômico, né? O livro de Apocalipse registra aí enriquecimento dos mercadores por meio da explosão da luxúria e da licenciosidade, né? O espírito de Babilônia que paira sobre isso. O terceiro tópico, nós temos a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Não negocia ortodoxia. A palavra ortodoxia vem de orto, que significa correto. A expressão xia, doxas, vem do verbo daquel, no sentido de crer, né? Então a junção das duas palavras traz a ideia de crença correta, certo? Do crer no que é correto. Nesse aspecto, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como suprema e inquestionável, arbitra sobre a matéria de fé prática. Então, por conseguinte, a igreja precisa reafirmar a verdade. Por isso que nesse canal nós trabalhamos a pauta, defendemos a pauta das Assembleias de Deus no Brasil, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil, né? Defendemos as pautas, trabalhamos em cima da Bíblia, né? E também da nossa confissão de fé, tá certo? Que tivemos a honra de participar no dia da elaboração, tá certo? E não vamos fugir disso. O que é pecado hoje é pecado amanhã e será pecado depois de amanhã. O que foi pecado ontem, de igual modo, certo? Não se pode escarnecer a Deus. Então, formar o caráter cristão, o caráter cristão se recebe a nova vida, se refere à nova vida, modo de pensar, de agir e daqueles que permanecem em Cristo. O terceiro subtópico fala aguardar a volta de Cristo. Querendo ou não, esse texto, ele é escatológico, o texto do capítulo 17, ele é escatológico. Então, que nós possamos usufruir bastante desses contextos, não só estudar, mas também aplicar em nossa vida. Na lição de número 2, estaremos estudando o tema deturpação da doutrina do pecado, tá certo? Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar a vida. Começamos o terceiro trimestre. Deus abençoe a todos.